Então, espero que todos estejam vendo. A ideia de hoje é conversarmos sobre o tema Rompa com a normose das expectativas dos outros e abre espaço para desenhar o seu futuro. Então, acho que a gente pode abrir para o próximo slide para receber vocês. Então, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É muito, muito bom ter vocês aqui conosco essa noite. E acho que é importante falar um pouco antes de me apresentar também, eu pedi para o Elias se apresentar, falar um pouco sobre a importância desse tipo de encontro para nós, da Ontológica. A Ontológica é uma empresa jovem, uma iniciativa jovem, acaba de completar 1 ano, e a Ontológica tem como propósito devolver a originalidade de cada um para o mundo. Nós oferecemos reflexões, ativismo, programas online, síncronos, assíncronos, programas híbridos, programas de imersão. E a Cláudia, que está aqui conosco, e a Simone também fazem parte do time da Ontológica, assim como Marisa e Raquel, que são nossas sócias, minhas sócias também na Ontológica e na Atma, que é uma outra empresa da qual muitos de vocês nos conhecem. E a Ontológica tem essa vocação, essa vontade de gerar esse ativismo, essa provocação no mundo para que a gente possa romper mesmo com algumas barreiras que a gente está identificando, uma sociedade muito machucada, muito doída, muitas pessoas se deparando com essa obsessão de muitos de nós e de todos nós, consciente e inconscientemente, por performance a qualquer custo, e a gente quer encontrar um espaço saudável, equilibrado e importante de sim gerar valor para o mundo, gerar valor para as organizações, e ao mesmo tempo de forma saudável, de forma importante, que acolha o propósito de cada um de nós, né? Então, nesse sentido, aí acho que podemos ir para a próxima página. Vou me apresentar e peço para o Elias se apresentar. Eu sou o Edu Afonso, sou sócio da Atma Genos, da Ontológica, sou um designer ontológico, trabalho com pessoas e consultoria já há 33 anos, e brinco, enfim, me sinto jovem ainda e bastante, com muita energia para movimentar o mundo, e decidimos fazer esse empreendimento que é algo que nos coloca no lugar de aprendizes de novo, né? Porque a Atma Genos tem uma atuação totalmente focada no B2B, ou seja, trabalhar organizações, trabalhar programas, cultura, comportamento e design de times para empresas, e essa iniciativa da Ontológica nos coloca no lugar de um mundo novo, que é o mundo do B2C, ou seja, de atender indivíduos, para que eles possam vir e estarem conosco em programas abertos, né? Seja com inscrições próprias, com inscrições pagas por suas empresas, mas de qualquer forma é um business muito diferente, para o qual eu de verdade digo, sem nenhuma restrição, visto as sandálias da humildade e aprendo todos os dias como é diferente alcançar e vender soluções para pessoas físicas, diferentemente de pessoas jurídicas, né? E a ideia de hoje, para esse rompa com a normose das expectativas do outro e abrir espaço para desenhar novos futuros, eu tive o prazer, né, de convidar o Elias Bosquet. O Elias aceitou esse convite. Então, Elias, bem-vindo, boa noite. Quero também que você se apresente aí para os nossos convidados, para que eles te conheçam, e a gente vai ter uma conversa muito boa.
Eu com você, você comigo e todos nós juntos aqui nessa 1 hora da noite de hoje. Elias. Oi, Edu, boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço, né, mais uma vez porque eu já te agradeci algumas por esse convite, né? Para mim me sinto bastante lisonjeado por receber esse convite e os outros, né? Eu acho que esse é o terceiro dos convites que você me faz e de alguma forma eu estou aqui porque aceitei esses três. E falando um pouco de quem eu sou, né? Eu sou pai, né? Sou marido, sou pai de 2 crianças, 2 meninos, um de 8 e um de 10 anos. Eu falei, sou marido, minha esposa está viajando, e eu estou com as 2 crianças aqui na sala ao lado, que estão entretidas aqui, comendo, brincando, fazendo um monte de coisa. Espero que o tempo, né, dê certo. E estou morando atualmente no Chile, né? Então eu sou paulista, sou engenheiro químico de formação, acabei morando muitos anos no Espírito Santo, voltei para São Paulo e recentemente, no começo desse ano, me mudei com a família para o Chile. Então tem um histórico aí grande de mudanças, mas as mudanças eu acho que dos últimos anos, né? Falar de começo da pandemia, um pouco antes da pandemia para cá, foram as mudanças que tiveram, de alguma forma, mais impacto para mim, né? Então, eu sou um profissional com 20 anos na indústria, né? Trabalhei muitos anos na indústria, ambiente industrial e corporativo, e desde 2021 eu acabei mudando e hoje eu estou trabalhando mais relacionado a empreendedorismo. Então, tem diversas ações que eu estou trabalhando no ramo café, um ambiente mais empreendedorismo familiar. Do outro lado, eu estou com algumas iniciativas em esporte, que é uma paixão que eu tenho, algo que eu gosto muito de fazer. E também com um pé ali na indústria, mas tentando trabalhar de uma forma muito diferente do que eu vinha fazendo antes, né? Em vez de ser o funcionário, trabalhar ali direto, eu tô atuando mais numa função consultiva, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, de olhar para essa situação e tentar redesenhar um pouco quem sou e como eu estou fazendo, né, as minhas coisas, né? Então, de modo geral. E é isso. Obrigado, Eduardo. Ô, Elias, e o Elias, além de tudo, gente, é skatista Ah, amador, mas, enfim, é algo admirável para é, mim, porque conhecendo Elias, num primeiro momento, as pessoas compram mais a ideia que é super estereotipada de um engenheiro, um cara de indústria, e de repente você vê o Elias no skate, numa pista, tal, é muito, muito prazeroso de ver. Legal, Elias, obrigado. Eu acho que a ideia realmente hoje, gente, é conversar sobre o tema do Rompa com a Normose e, ao mesmo tempo, o convite para o Elias foi pela maneira que o Elias se aproximou, em primeiro lugar, de mim, e como eu fui fazendo provocações e convites, e a história, né, de como Elias aceitou, por que aceitou e quais foram as dúvidas internas que depois ele foi compartilhando. Acho que gera uma conversa muito boa, muito coerente, muito pertinente com o nosso tema de hoje. Então, super agradeço, Elias, e acho que, antes de mais nada, né, nós temos pessoas aqui conosco que já estiveram em outros encontros e já sabem, por exemplo, como a gente trabalha o tema normose, o que é normose, ao mesmo tempo, algumas pessoas talvez não. E para quem nunca ouviu esse tema ou esse nome, talvez fique um lugar de curiosidade, afinal, o que é normose, né? Então, normose chegou para a gente, primeiramente, porque tanto eu quanto a Margarita Morales, que também é nossa sócia não ontológica, e Marisa, que está aqui, é também nossa sócia, nós estávamos lendo alguns livros, fazendo algumas reflexões, e de repente nos lembramos de um livro muito antigo que a gente já tinha lido e tomado contato, que se chama Normose.
um livro do Pierre Weil, do Roberto Crema, e esse do Yves Leloup. E esse livro, inclusive, para quem quiser, depois a gente tenta colocar aqui o link em algum momento, vai ter uma palestra do Roberto Crema nesse próximo sábado, falando o tema normose. E eu acho super, super válido, ligado à Unipaz, né, em Brasília, e vale a pena porque, enfim, foram eles que trouxeram essa definição. Para eles, e daqui a pouco a gente coloca aqui, mas para eles, no livro, né, normose é uma junção do que é norma, do que é normal e psicose. Então, é como se fosse uma psicose coletiva, né, que é a geração de uma busca obsessiva e desenfreada por padrões estabelecidos pela sociedade como normais. Então, a sociedade, nós como seres humanos, vivemos um monte de situações que são dadas como normais, ou seja, na média, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas fazem. Nós tomamos banho todos os dias, fazemos higiene, saímos para o trabalho, utilizamos carro, celular. Esses são padrões normais da sociedade. Isso não é normose necessariamente. Normose é quando estes padrões consensuais do que é normal chegam para nós e provocam enfermidades ou patologias ou prejuízos para nós mesmos. Então, no momento em que, para seguir o que é normal para os outros, para a sociedade, eu começo a me prejudicar ou seguir padrões que não me fazem bem, essa passa a ser uma normose. E o grande problema da normose é que nós, na maioria das vezes, não estamos conscientes desta normose. Então, um primeiríssimo grande passo, e a gente vai falar sobre isso, é identificar que você está vivendo situações em que talvez a pressão dos outros, a pressão do meio, a pressão do que é tido como normal, vai te induzindo num viés de pressão, de manada mesmo, e a gente acaba, então, tendo atividades, ações, hábitos, costumes e comportamentos que não são muito favoráveis. E na ontológica, a gente insiste muito nessa identificação. E a ideia para hoje, inclusive, se você puder colocar o próximo slide, já trazer para vocês como que nós vamos trabalhar hoje, quer dizer, a estrutura dessa nossa conversa com Elias e com vocês está dividida em 4 momentos. Um primeiro momento onde a gente fala do contexto, que contexto é esse que eu estou vivendo, e o Elias, no caso, estava vivendo, como encontra ou se depara com a normose, até que depois a gente possa, a partir daí, identificando a normose, rompendo com a normose, começar a fazer um design, um desenho de futuros diferentes, de futuros mais saudáveis, de futuros mais efetivos. E uma última etapa da nossa conversa, mostrar, ou refletir de que isso é um jogo infinito. Não adianta eu entrar e achar que resolvi e que agora está tudo certo, né? Então, essa é uma das definições também que a gente trabalha de por que utilizar a abordagem de design ontológico, que é a união do pensamento, do design, com a ontologia, que é uma vertente da filosofia, a ontologia, o estudo do ser, o estudo de como nós nos comportamos e geramos esse ser no mundo. Então, a união destas duas coisas, como design ontológico, nos leva, então, a ocupar esse lugar de ciclo contínuo, porque a nossa crença em design ontológico é que tudo aquilo que nós, humanos, criamos, em alguma dimensão, nos cria de volta. Então, essa recursividade de que aquilo que eu crio acaba me criando,
também é transparente para muitos de nós, ou seja, eu não percebo que quando eu crio uma nova relação, quando eu crio uma nova identidade no mundo do trabalho, ou na família, esta mesma identidade, ou relações, ou papéis que eu crio, acabam me criando de volta. Assim como produtos e serviços, o ser humano criou o celular e hoje o celular cria o ser humano. Nós somos induzidos ou compelidos a atuar, fazer coisas por conta de ter um aparelho celular. Então, ele não é mais só um produto à nossa disposição. Ele, hoje, é um autor de quem nós somos na nossa vida. Então, esses 4 itens aqui vão nortear um pouco a minha conversa com o Elias. E falando, então, de normose, só para fechar rapidamente, normose para nós, numa síntese, é o que a gente chama de discursos ou comportamentos consensuais que eu acabo aceitando, né, do meu entorno, de maneira que isto gere uma norma patogênica, uma norma que gere prejuízo para mim, seja uma enfermidade, seja uma menor efetividade na vida, né? E isso, todos nós, gente, estamos suscetíveis a isso. E o que eu quero já deixar claro, e desde o início, é que vocês participem por chat ou abram o microfone e nos interrompam, se for o caso, que a ideia é a gente ter uma conversa aqui, né? Então, acho que aí a gente pode até ir rapidinho para o próximo slide, e eu passo para o Elias. Perdão, eu gosto de ver todo mundo realmente, é o último slide aqui que eu quero trazer nesse momento, garanto, que é algo que também estava nas nossas chamadas nas redes sociais, né? Quer dizer, como que essa pressão de atender a expectativa dos outros aparece na nossa vida? Ela aparece muitas vezes na forma de conquiste bens, ganhe e guarde 1 milhão até os seus 30 anos de idade, ou 2 milhões, ou tenha sua casa, compre a sua casa, tenha determinados bens, pareça mais jovem, utilize cosméticos, cirurgias, etc. Não tenho nada contra nenhuma das coisas que a gente vai falar aqui, quando elas estão a serviço de algo que é bom para nós. Então, utilizar botox, fazer cirurgia plástica ou qualquer outro tema deste, se é um desejo da pessoa, está alinhado ao propósito e à vontade, está tudo certo. Mas quando eu começo a entrar num looping de eu deveria ter filhos, eu ainda acho que eu não quero, mas existe uma pressão social, familiar, para que isto ocorra, ou crie filhos para o sucesso. Então, temos clientes nossos, coaches, pessoas que atendemos, que têm filhos de 10 anos e que já querem ter o filho numa escola que vai formar futuros CEOs, que estudem 3 línguas, que façam esportes de alta performance. E, de novo, não está errado em si mesmo, mas normalmente é uma pressão exacerbada. Assim como ter um corpo ideal, emagreça, engorde, ganhe músculos, etc., no final seja bem-sucedido. Então, esses são temas para a gente trabalhar. Obrigado, se acho que agora é casar ou ter alguém com você, outro típico, né, pressão da sociedade, incluindo vieses e preconceitos adicionais, por exemplo, para mulheres, case, tenha filhos, para homens essa pressão ainda é diferente na média. Tudo isso a gente pode falar um pouco. Então, queria só aproveitar e perguntar, né? Elias, eu sei, mas acho que valeria a pena aqui trazer para o pessoal em que momento e contexto, né? Falando de contexto, você chegou e me procurou para a gente explorar um pouco aquele momento ali, sei lá, alguns meses atrás. Legal, essa pergunta ela é fácil de eu conseguir visualizar, mas para contar eu vou fazer um recorte para poder direcionar minha resposta. Eu falando aqui da pandemia para cá, né? Eu comentei
na apresentação, eu trabalhei por 20 anos na indústria, até 2021, né, no ambiente corporativo, e depois eu acabei migrando para uma área mais de empreendedorismo. Então, vamos falar, nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado a diversas ações empreendedoras. Teve ali um contexto ali que justificou essa mudança, mas teve um monte de interesses pessoais. Assim, eu precisava mudar. Eu estava num momento profissional ao longo desses 20 anos, especialmente ali com a vinda da pandemia, né, me colocou de volta em casa ali junto com quando todos nós aqui, né, colocou todo mundo dentro de casa e eu passei a conviver com a esposa, com o filho e me dar conta de várias questões que antes estavam perdidas, viajando para lá, para cá, trabalhando, fim de semana, aquela loucura toda. E aí essa situação toda acabou me levando a decidir por essa mudança. Essa mudança foi feita em 2021, passei a fazer um monte de coisas que até então era o que eu queria fazer, né? E começou a me aparecer a realidade. Então, sai aquele desejo de fazer algo diferente, agora eu estou fazendo algo diferente, e começam a me surgir um monte de dúvidas, né? Quando eu olho para frente, um monte de insegurança, um monte de insatisfação e te coloca numa situação de olhar para aquilo e falar assim, pô, calma aí, o que está acontecendo efetivamente aqui? Porque eu queria fazer isso, eu fiz isso daí, né? E agora eu estou olhando essas duas situações e estou me deparando com uma situação que eu preciso definir para onde que eu vou, né? Eu continuo nesse caminho ou eu volto para o anterior. Então, é muito interessante quando você tem essas duas situações e você pode olhar, né, como que você está sendo em cada uma delas, até para poder se entender o que de fato você quer, o que de fato você está fazendo sem perceber. E eu me dei conta que continuava fazendo muita coisa sem saber o que eu estava fazendo, estava simplesmente no piloto automático, me preocupando em ser rápido para fazer as coisas, porque tinha que entregar. Já não tinha mais chefe, não tinha mais nada, mas eu tinha que entregar, tinha que fazer, tinha. Então, aquela série de compromissos que eu me coloquei, né, que eu assumi, né, em função de uma série de outras questões que me levaram a isso. E aí, nesse meio dessa situação em que eu comecei a trabalhar isso de uma forma, tentando ser um pouco mais consciente de tudo isso daí, me aparece uma terceira situação, que é uma situação familiar. A minha esposa, ela recebeu um convite para ir para uma outra empresa, e essa outra empresa era fora do Brasil, né? Então, assim, tudo aquilo que eu estava em um processo de transição, a única coisa que eu tinha certo, que estava me dando segurança, era o lugar onde eu morava, minha vizinhança, meus amigos. De repente eu falei, eu tenho que desconstruir isso agora para aceitar esse convite. Como que eu faço? Né? Então, hoje eu estou no Chile justamente porque nós aceitamos esse convite, né? Esse convite ele fazia muito sentido para minha esposa, e olhando a gente como família fez bastante sentido para a gente também. Agora, isso teve um preço, né? Isso tudo me colocou numa situação em que eu, pela primeira vez, olhei para tudo isso. Eu falei, eu não consigo resolver isso sozinho, eu não estou entendendo, né, o que eu quero, né? O que está sendo uma pressão que eu me coloco em mim, e eu não estou sabendo se isso é uma pressão que vem de fora. E aí, aquela situação toda, foi aí que eu conheci o Edu, né? Então, assim, eu já tinha tido a oportunidade e até então, não, pode deixar que eu me viro aqui, eu vou tocando a minha situação. E aí, nesse momento, eu falei assim, não, eu preciso desse apoio. Nós tivemos uma conversa, foi só uma conversa que foi muito boa, porque teve uma conexão, né? Em um determinado momento a gente estava falando, eu apresentei qual que era a minha situação, até para entender se eu caberia fazer um coaching ou alguma coisa assim. E o que o Edu fez, ele falou assim, antes de falar de coaching, eu vou te fazer um convite, que foi um convite do Reperceber, né? Então, e naquele momento a conversa foi muito boa, e eu até falei com você esses dias, né, Edu? Eu falei, talvez em um outro momento eu ia olhar para o Reperceber e falar assim, isso não combina comigo, assim, não é o tipo de programa que cabe para mim. Eu sou uma pessoa que gosta de outro tipo de atividade. Mas naquela hora estava tão bom, eu confiei tanto no que ele estava fazendo, né, no profissional que ele era. Eu falei, eu vou participar. Eu acho que vai ser, se ele está fazendo esse convite é porque vai ser algo bom. E fui.
e a história que vem dali para frente foi em função de aceitar esse convite, né? Então foi Acho que é experiência legal, Elias, se maravilhosa. me permite, teve ou não, né? E eu vou provocar porque a gente conversou um pouco sobre isso, né? Em alguma dimensão, uma vontade de dizer não, mas em algum nível uma certa pressão da expectativa do outro, do tipo, se este profissional é um coach que foi recomendado, etc., está me propondo isso, eu diria não, mas fica aquele desconforto de dizer não e acabou aceitando, né? Quer dizer, dentro disso, eu acho que é interessante a gente dizer, porque nem sempre uma pressão, uma indução, um convite externo é algo negativo em si mesmo, né? Quer dizer, o Elias veio para o Reperceber e eu lembro também, já no final do primeiro dia, o Elias falou, gente, deixa eu falar, em vários momentos hoje aqui, eu ficava me perguntando aqui, o que eu estou fazendo aqui, que eu estou fazendo aqui, esse programa não tem nada a ver comigo, eu vou embora. E aí insistiu, ficou, voltou os 3 dias, e enfim, está aqui conosco hoje. Acho que é legal dizer, né, Elias? A partir dali, um mundo de convites novos foram se abrindo para você, né, em termos de sugestões que foram aparecendo. Então, Elias hoje faz um curso de coach ontológico no Chile, com uma empresa recomendada, parceira nossa, de amigos nossos, e já se inscreveu para um programa de formação longa na Ontológica, que é o nosso programa de formação em design ontológico comportamental. Então, esse lugar permite hoje para o Elias questionar e desenhar novos futuros, né? Mas queria só checar como que foi um tomar contato num primeiro momento com coisas que talvez hoje você perceba que eram normóticas, ou seja, a normose, que até então você não estava consciente ali. Queria checar se você se deparou um pouco com isso. O conceito de... Eu já vinha, né, de uma série de situações em que eu percebia, né, olhando hoje, né, fazendo uma leitura para trás, eu olho isso daí, eu já percebia a normose de alguma forma, porque existia em muitas situações aquele desconforto, né, do que eu estava fazendo versus o que eu gostaria de fazer, né? Então, muitas vezes eu me questionava sobre isso, mas não dava sequência. E quando eu tive no Reperceber, foi a primeira vez, estou falando do final do ano passado, foi a primeira vez que eu tive contato com o conceito de normose, né, nessa aplicação. Para mim, o nome normose, ele é eu sou engenheiro de formação, ele é autoexplicativo. Na hora que eu vi, né, a ideia da normose, eu falei, é isso, né? Eu acho que para mim ele passou a fazer bastante sentido. E você estava falando dos 3 dias de evento. O primeiro dia foi um momento de entender um pouco, né? De começar a olhar quais são esses conceitos, apresentando algumas distinções, algumas informações, eu tentando olhar tudo aquilo e conectar aquilo com a minha realidade, né? O que disso faz sentido para mim, o que eu estou entendendo, o que eu não estou entendendo. E aí, em um determinado momento, eu comecei a fazer algumas conexões. Até uma conexão que eu me lembro bem, que era de uma situação pessoal, né? Minha relação com meu filho, como que eu encarava isso do ponto de vista, né, para fora, né? Como que eu cuidava do meu filho quando nasceu o meu segundo filho, que tinha características diferentes do primeiro, né? E eu olhando para essas duas situações, como eu me percebi uma pessoa que totalmente enquadrava, e eu achava que não era, eu me enquadrava meus filhos dentro de padrões normóticos. Então isso começou a fazer sentido e, e isso começou a mudar tudo, né? Começou a mudar a forma que eu passei a olhar para esses conceitos que estavam sendo apresentados no Reperceber. E aí falando um pouco agora, né? Depois que eu dei esse avanço nos conhecimentos,
Eu acho que tudo isso que a ontologia traz, né, o RPCB traz, essa minha formação em coaching ela traz, é de alguma forma trazer conhecimento, trazer informação e trazer distinção para que eu consiga olhar para essas situações que eu já via, mas eu não percebia, né? Começa a tirar essas situações que a gente está vivendo no dia a dia, né? E eu vivia no meu dia a dia, tanto dentro do trabalho, tanto em família, tanto na relação, né, social com meus amigos e tudo mais. Isso me gerava incômodo, me gerava desconforto, né? E eu não conseguia visualizar o que estava acontecendo, eu não conseguia ter a distinção ali de que aquilo, eu estava me comportando daquele jeito ou aquela situação ela estava agindo, né? Então, dessa forma aconteceu para a normose. A normose estava presente nas várias decisões que eu tomei dentro do ambiente de trabalho. De repente, depois de 20 anos trabalhando no ambiente corporativo, eu ainda estava me fazendo a pergunta. Falei, pô, legal, estou num ambiente aqui que eu gostaria de estar, me esforcei para chegar e tudo mais, né? E aí? Né? De onde que vem esse vazio aqui? Parecia que um Serviço vazio de quem, existencial. né? A serviço A de serviço quem de que a gente está, né? Porque eu lembro, se você me permite, Elias, porque assim, eu me emocionei muito junto com você naquele momento do reperceber, porque essa normose da expectativa dos outros, ela vem de formas muito distintas, né? E se me permite, né, quer dizer, o fato de você compartilhar a sua relação com o Murilo, né, com seu filho, um dos seus filhos que é neuroatípico, assim como eu tenho uma filha neuroatípica, é assim, é toda uma revisão mesmo de vida que a gente vai fazendo, e ao mesmo tempo o tamanho da pressão e da normose que é colocado para como você deve criar seus filhos, para como devem ser as coisas, né? Eu lembro de algo que eu vivi com a Vitória, com a minha filha, que para mim foi muito marcante. Ela hoje tem 27 anos, mas quando ela tinha lá seus 6, 7 anos, ela não tinha nenhum traço que caracterizasse imediatamente para as pessoas que ela era uma criança autista e com neurotipia. Então, por exemplo, quando eu a levava no restaurante, ela não conseguia comer nos padrões normais, normóticos, né? Então, ela deixava a comida cair, ela falava mais alto, ela, enfim, sujava ali a mesa onde ela estava comendo, e eu achava que a protegia desses julgamentos e preconceitos dos outros, então eu evitava esse tipo de situação. Até que um dia isso foi muito, muito impactante para mim, muito forte, e até hoje me marca, ficou muito claro para mim de que toda a questão era comigo, Uhum. não era com ela. Era eu me deparando com a minha vergonha de ser interpretado como um pai que não educa a filha adequadamente para quem não soubesse que ela era autista ou neurotípica, etc. Então, tomar contato com essa normose tremenda na qual eu vivia, tendo outros dois filhos mais velhos, foi para mim um divisor de águas e até hoje é um aprendizado, né? Porque a gente vive imerso em padrões que os outros vão colocando. E como romper com isso? E eu lembro do seu depoimento, que foi um depoimento bastante profundo, sincero, de tomar contato com isso, né? Enfim, só queria trazer esse aspecto porque ele me tocou muito por ter uma associação muito clara com a minha vida também, né? Uhum. É. Para mim, esse foi o momento, né? O momento que eu trouxe essa situação, essa minha situação particular, foi o momento em que eu me dei conta que
que tudo aquilo que eu estava vendo ali, ele fazia sentido, não necessariamente para mim ali, como profissional e tudo mais, mas pelo que eu estava vivendo com meu filho, né? Então, a questão do Murilo, né? Eu comentei, eu tenho dois filhos, né? Para as outras pessoas. Eu tenho dois filhos, tenho o Murilo e o João. O Murilo tem 8 e ele é autista, e tem o João de 10. E eu cuidava, criei o João achando que eu era um pai que estava fazendo, né, o que era bom para o João, sem perceber que eu estava colocando uma série de expectativas, uma série de questões. Então, nunca vi isso. Isso, para mim, era super transparente até que nasce o Murilo, diagnosticado como autista. E aí, em algum momento, eu começo, não, o Murilo, isso não funciona, porque ele é autista, né, para o outro. E aí eu comecei a colocar os dois, eu falei assim, mas por que eu cobro dele? O Murilo, por ser autista, eu aceito ele como ele é, né, eu coloco uma série de questões, às vezes até limitando a capacidade dele, né? E o outro filho eu coloco uma série de expectativas. Vai ser um skatista, vai ser um jogador de futebol, ele vai ser o que ele quiser, assim como o Murilo vai ser o que quiser no tempo que ele puder, né? Então, assim, isso para mim começou a me trazer essas duas situações, e eu comecei a olhar para isso de uma forma muito diferente. E a minha esposa, ela era uma pessoa muito crítica com a forma que todos olhavam para o Murilo. Porque, assim, quando a pessoa, é o que você falou, Edu, quando a pessoa não sabia que o Murilo era autista, né, a forma de se relacionar, o comportamento era né? E, de repente, na hora que descobria que ele era autista, ou a gente falava que ele era autista, mudava totalmente o comportamento. Então, assim, e isso incomodava de uma tal maneira, porque o único fato que existe ali, é que ele é uma criança autista. Ponto. Tudo que vem dali é uma interpretação de quem está olhando o Murilo, né? Então, assim, eu como pai estou olhando ele e vejo a capacidade que ele tem de fazer uma série de coisas. O outro está olhando e, com base na história dele, nas vivências dele, coloca uma série de juízo, uma série de questões em cima do Murilo. Então, assim, e o nosso ponto era sempre o seguinte: ele é autista, ponto. Daqui para frente, né, o que a gente pode fazer de melhor para ele? Assim, não é, né, querer entender o que a sociedade espera dele. Não tem que esperar nada. Assim, ele que vai determinar como que ele vai para frente. E aí, da mesma forma, né, em alguns momentos, a gente se deparava com situações em que, da mesma que você comentou, assim, ele tinha alguma crise, e aquilo a gente sempre achava que estava atuando, protegendo ele, né? E aí, em algum momento, na hora que a gente começou a discutir esses assuntos, eu falei, pô, até que ponto eu estou protegendo ele ou eu estou me protegendo, né? O fato dele ter uma crise no meio da rua, dentro de um restaurante, isso afeta quem? Afeta ele ou me afeta perante os outros, né? E aí você você começa a se deparar com situações em que você tá querendo parecer alguma coisa dentro de um momento que você deveria estar dedicando toda a sua energia para a criança, mas não, você está, né, querendo aparecer uma coisa frente a outros, né, à sociedade. Então, assim, eu Sim. acho que a questão do Murilo é um caso mais extremo, talvez, ali pela questão específica dele, Uhum. mas isso exemplifica como que a gente faz nas outras diversas situações, né? Sim. Eu acho que isso eu quis trazer porque foi para você, especificamente naquele momento, um gatilho de É, romper com a normose e começar a pensar e desenhar futuros diferentes, que é isso que a gente também quer falar, né? Então, a partir dali, tomando contato com isso, você e cada um de nós se depara como que eu estou vivendo o que eu estou vivendo, como que eu rompo com essa realidade da maneira que ela se apresenta e que tipo de futuro eu começo a desenhar e o que eu preciso para desenhar esse futuro. E essa é a segunda parte, vamos dizer assim, da nossa proposição, e que, independentemente de onde vem esse gatilho ou essa consciência, ele abre possibilidades para todos os campos, para o campo pessoal, para o campo profissional, etc., né? Então, a ideia, pelo menos como a gente trabalha
na ontológica é que esse desenho de futuros, ele nasce de um contato com qual estado de ânimo eu me encontro. Então, se eu tenho ou não um estado de ânimo mais ou menos funcional para fazer essa mudança, se eu estou com um nível de proposição, de ambição suficiente para fazer movimentos e desenhos diferentes de futuro. E nesses desenhos de futuro, a gente inclui novas conversações, novas possibilidades que nascem de, literalmente, um design sobre isto. E na ontologia, nós trabalhamos algumas dimensões. Trabalhamos a dimensão da linguagem, a dimensão emocional, que inclui estados de ânimo e todo o nosso mundo emocional, e o mundo corporal também, o mundo do físico, de como a gente se predispõe, como a gente cria novos hábitos, novos rituais, novas rotinas. Então, esse momento é um momento muito importante para que, a partir dali, a gente consiga abrir isto, né? Nós vamos passar para vocês, sempre gostamos de ter um exercício para que vocês possam depois tomar contato com isso que a gente está apresentando e também fazer um exercício. Então, a Simone, se pudesse colocar no chat, é um arquivo muito simples com um questionário para que cada um de vocês depois possa também olhar para alguma situação da sua vida, escolher essa situação e ver como que você pode mudar essa situação fazendo, enfim, novos desenhos e novos exercícios para isso. E quero abrir um pouco para perguntas, comentários, antes da gente seguir em frente e caminhando um pouco mais para o nosso encerramento. Mas quero ouvir vocês, que dúvidas vocês têm. Ana? Oi, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Prazer estar aqui. Eu achei, não, é mais um comentário assim que eu achei, e até pensando em momentos que foram marcantes para mim de quebra, talvez um pouco com essa normose assim na minha vida, o como que é importante olhar por essas diferentes dimensões, assim, porque eu acho que até pela nossa normose a gente acostuma a olhar muito, sei lá, por esse lado mais cognitivo, mental, então, que novo trabalho eu preciso fazer, o que mais eu preciso estudar? E aí vocês trazem um pouco, né, essa integralidade do ser humano, né, olhando para esse emocional também, para esses outros corpos que a gente tem, e tal, como que eu olho, que às vezes são negligenciados, né, essa parte do meu dia a dia, do cotidiano, do estilo de vida, ou também a parte emocional e até essa parte mental, que sai um pouco do cognitivo e entra na parte psíquica mesmo, né, da gente enquanto saúde mental. Então, como que eu preciso ter essa curiosidade sobre mim, investigar também todas essas camadas, e uma, de alguma forma, acaba colaborando, né, na transformação da outra, e também nesse maior encontro com essa subjetividade, com essa especialidade de cada um. Então, achei interessante pontuar essas diferentes, essa investigação em camadas, assim, mas também ao mesmo tempo, né? Tipo, ao mesmo tempo, porque uma vai estimulando a outra. Sim, é como se fosse, primeiro eu identifico a normose e eu rompo com a normose, e na parte de desenhar futuros, também tem um momento para eu ajustar foco, ver para onde eu quero ir, que futuro é esse, que desenho de vida possível é esse, o desenho de vidas. A gente trabalha na ontológica com desenho de vidas possíveis, né? Então, é um termo propositadamente provocativo. A gente entende que o ser humano pode e deve provocar novas vidas e desenhar novas vidas. E, a partir daí, fazer ajustes de rota depois. Porque a questão do design, da nossa visão, o ser humano não é um ser que está pronto e nunca estará pronto, assim como os times e as organizações. Então, o design é essa visão de que eu devo prototipar e fazendo esses ajustes e checando
Qual é o próximo passo possível? Qual é o novo experimento? Qual é o novo artefato que eu vou utilizar na minha vida? Esse artefato pode ser criar uma rede de apoio, ter e desenhar conversas difíceis que eu nunca fiz, perguntar para mim mesmo e para os demais por que o ambiente que eu vivo não me gera a segurança psicológica para eu poder declarar as dificuldades que eu tenho de conviver com a pressão e a expectativa dos outros, seja no mundo do trabalho ou não. Por que que eu tenho que ser um superintendente se eu sou um gerente e eu estou muito bem com isto, mas toda a avaliação de desempenho, todos os anos, alguém acima de mim, meus pares, meu gestor, minha gestora, me provoca, mas você não tem ambição? Você não quer um próximo passo? Você tem que querer. E aí aquela história entre crescer e evoluir tem uma diferença muito grande. Para nós, crescer é um verbo que não é sempre desejável. Evoluir é sempre desejável. Eu não preciso ter na vida uma ambição vertical para ser feliz. Eu posso evoluir na minha posição, na minha função, e não necessariamente precisar ser verticalmente novos cargos e subir para ser o presidente ou a presidente da empresa, até porque só cabe um. Então, é esse lugar entre o que eu quero, meu propósito, e o que os outros esperam, propõem, os artigos, os MBAs, toda a literatura hoje de management, ela leva praticamente para esse lugar. Eu confesso que há 2 anos atrás eu me deparei com algo muito, muito dolorido para mim, que foi perceber que, como coach de executivos, eu estava a serviço da sociedade da performance sem perceber. Então, o tipo de perguntas que eu fazia para os executivos e executivas eram perguntas que, de alguma maneira, induziam a ele ser melhor, ter mais performance, crescer, vir a ser uma pessoa mais reconhecida, com mais poder, etc., etc., quando me dei conta de que isso são escolhas pessoais, e não sou eu que deveria desenhar esse futuro para ele. As perguntas que nós fazemos, gente, nunca são neutras. Em design ontológico, nós temos muita clareza da nossa responsabilidade ética. Uma vez que tudo que nós criamos nos cria de volta, como designer comportamental de times, de pessoas, organizações, eu preciso estar consciente dessa responsabilidade, porque se eu pilho uma empresa, um time ou uma pessoa a ser algo a mais, algo melhor, etc., eu posso estar induzindo essa pessoa e estas pessoas para este lugar. Então, enfim, quero escutar mais pessoas. Obrigado, Ana. Alguém mais? Dúvidas, perguntas, incluindo Elias, né? Porque a conversa é com todos. Edu, Silêncio. só um Diga. comentário assim, o que eu acho interessante de você identificar a normose e o romper com a normose, romper com a normose não significa você deixar de fazer as coisas, mas é ter consciência de que isso daí, né, existe, né, e ter o discernimento ali do porquê que você está decidindo, né? Você pode continuar decidindo por fazer se isso tiver um propósito diferente para você, né? Então eu acho que eu acho que para mim isso tem aparecido dessa maneira, né? Então eu olhar para situações e entender, né? Falar isso eu estou sendo levado por isso porque existe alguma pressão, existe alguma questão externa, alguma coisa que eu não estou vendo, né? Ou de alguma forma isso me representa, isso existe um interesse da minha parte em fazer isso daqui, isso vai me fazer bem, seja agora ou lá na frente. Então Sim, acho que esse é um ponto. total.
Total. E aqui, até para finalizar um pouco também, os 4 pontos que a gente comentou, que iria passar por eles ou comentar, quando eu faço esse ciclo de desenho de futuro e me deparo com ele, vou fazendo protótipo, teste, erro e vou ajustando rota, chega um momento que eu me percebo perdido ou perdida de novo, numa nova situação, numa nova normose qualquer da vida, e preciso romper isso de novo. Esse é um ciclo infinito. Então, por isso que a gente chama de jogo infinito, que é esse lugar de que, ao não estar pronto, como pessoa, como organização, como time, nós vamos nos deparar de novo com isso. E aí eu preciso, ou eu posso, criar uma rede de apoio, uma comunidade de apoio, trocar ideias. Por isso a gente tem, por exemplo, no WhatsApp da Ontológica, um espaço que a gente quer criar conversas entre as pessoas e ir gerando essa comunidade, uma comunidade que troque ideias e, no limite, também ter consciência desse ativismo ético, né? Eu tenho aqui um compromisso também muito grande com o horário que a gente se propõe a fazer essa conversa, a ideia de ser uma conversa curta e que possa gerar provocações. Obviamente, em 1 hora, numa conversa online, a gente não pretende esgotar ou dar respostas, mas deixar algumas perguntas para que vocês possam, enfim, ter ideias e possam interagir conosco, né? Eu, Elias, Marisa, Simone, Raquel, todos que estamos aqui, que temos essa visão da ontológica, super disponíveis para responder. E quero, inclusive, pedir, Simone, se puder também colocar um último slide, porque eu quero caminhar para um encerramento, onde a gente também fala de o que temos pela frente, né? Quais são passos que a gente pode e quer oferecer para vocês como oportunidade de estar junto com a gente aqui. Então, enquanto a Si vai colocando, nós estamos falando de novos encontros que a gente tem, ou novas oportunidades da ontológica, né? O primeiro deles que a gente tem pela frente é o Reperceber, que é esse programa que o Elias comentou, Valéria, que está aqui também já fez conosco, Raquel, outras pessoas. Reperceber é um programa de 3 dias, presencial, bem de imersão, de autoconhecimento e de transformação pessoal. A próxima edição, de 4 a 6 de agosto, de sexta a domingo, em São Paulo, no escritório da Atma, na sala de transformação da Atma, na Vila Mariana. A Cláudia, que está aqui também, pode passar aqui o contato dela, né? A Vivian já falou que já se inscreveu, que estará conosco, e temos a formação em Design Ontológico Comportamental, que começa em agosto, vai até novembro, que aí sim, o Elias também já está confirmado conosco, e que é um programa muito forte, muito potente também, que é híbrido, tem práticas e sessões online, síncronas, sessões gravadas, assíncronas, textos, mentoria individual, mentoria coletiva em grupos e 4 dias de imersão em setembro, muito profundas, na Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí. Então, queremos muito que vocês estejam conosco, além de outros programas. Tem o Mergulhos, que é um programa assíncrono, disponível online, gravado. Enfim, quero escutá-los um pouco, mas quem tiver, por exemplo, Ana Thaís está colocando aqui, a Cláudia pode falar com você, Aninha. A gente vai ter muito, muito prazer de ter vocês conosco nestes programas. E, enfim, quero ainda escutar quem tem, não temos assim um relógio, 8 horas finaliza, só queremos honrar o horário de todos, mas estou super disponível e quero escutar, seria bom escutar pelo menos uma palavra de cada um, como sai dessa conversa aqui. Fátima.
também estará conosco no Reperceber. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, um grande abraço aí, Edu, Marisa, são os que eu conheço mais aqui na reunião, a Cláudia também. Bom, o que eu posso dizer é que eu estou vivendo um profundo momento de reconstrução aí, de essa recriação de mim mesma, da minha vida, do que eu quero daqui para frente, porque vivi desafios enormes aí, físicos, inclusive, não só eu, minha mãe também, e já foi isso, terminou em 2019, mas é impressionante quanto ainda me abalo, e é isso, eu estou aqui, o movimento de vir ao encontro de vocês, entrar nessa roda aqui da ontológica, tem muito essa força também, além do carinho, né? Legal. E eu vi uma possibilidade, assim, de como que eu posso fazer diferente, enfim, é isso. Obrigado, Fá, obrigado. Será muito, muito bem-vinda. Ana, obrigado por ter vindo, sei que tem que sair. Alguém mais quer comentar? Léo quer ter mais tempo, está com a gente. Léo hoje nem sei onde ele está, é o viajante do mundo, vem subindo de volta do Uruguai para o Brasil e para outros lugares. Onde você está hoje, Léo? Oi, gente. Já estou no Brasil, né? A gente está aqui em Rio Grande do Sul, né? Boa. Em Cambará do Sul. Boa. E Léo é subindo, aos poucos. um nômade digital, vai nos acompanhando no mundo inteiro. Eu e Marisa e Margarita conhecemos o Léo numa comunidade na Bolívia, Ranapátia, muito especial, tivemos momentos muito bonitos lá. Obrigado, Léo. Mais alguém? Eu gostaria. Estão me Diga. ouvindo? Sim, claro. Eu saio daqui hoje muito feliz, assim, para mim fez muito sentido, eu tive o convite do Elias, agradeço o Elias por ter me feito esse convite, que está fazendo total sentido. Eu não conhecia o tema, e para mim, assim, eu estou entendendo, assim, e eu me enxerguei aqui no distinguindo a normose, e assim, e com certeza eu quero conhecer um pouco mais, e fiquei muito feliz estando aqui hoje. Obrigado, Carol. Obrigadão. Eu só queria comentar Diga, Elias. rapidamente. Carol, Sim. eu adorei que você comentou que você apareceu aqui. Ontem, à noite, eu estava olhando alguma coisa no LinkedIn e eu vi uma postagem sua, né? E você se despedindo, estava saindo e tudo que você escreveu, eu falei assim, pô, eu me vejo, né? Eu já passei por isso. Então, eu te fiz o convite, de alguma forma, Edu, muito nos mesmos modelos que aconteceu comigo. Eu falei assim, eu vou fazer esse convite e isso vai fazer sentido, né? Então, é muito gostoso que isso tenha feito sentido. Obrigado. Legal. Obrigado. Vivian, obrigado, então. Enfim, quem quiser também colocar no chat, está tudo certo. Isa, gente, eu quero honrar, então, o horário, agradecer imensamente a presença de todos vocês, em especial Elias, que se prontificou, vem aqui abrir também um pouco da história, compartilhar comigo e conosco. E é isso, a gente quer realmente criar um movimento, um ativismo, tem ideias, tem, enfim, coisas que a gente quer compartilhar. Muito bom reconectar com alguns de vocês, Luiz, que há muito tempo eu não via, Pati Horta. Então, um beijo para todos, muito, muito, muito obrigado. E a gente se compromete também a dar notícias, manter vocês informados ali no grupo que a gente tem no Ontológica Oficial. Então, nos vemos em breve e gratos por compartilhar essa horinha e pouco conosco. Obrigado, gente. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Boa noite. A todos. Tchau, Graças, gente. gente. Obrigado. Boa noite.